A carta de Paulo aos Romanos é um documento singular, muito, muito especial. Não apenas pelo conteúdo, porque é a carta mais densa teologicamente, a carta mais profunda, mas é interessante como Paulo começa e, sobretudo, como Paulo conclui a carta. No capítulo 16, por exemplo, se você fizer uma leitura aí, ele menciona 26 pessoas. Ele está dando lá saudações, trazendo à memória irmãos e irmãs com as quais ele conviveram, enfim, ele está dando saudações àquela igreja que ele não conhecia, mas então ele escreve essa carta. E o capítulo 16, você vai encontrar ali 3 grupos nesses 26 nomes mencionados: amigos para saudar, inimigos para evitar e servos para honrar. E nessa relação de inúmeras pessoas que aparecem aí, há um nome que se destaca, é a primeira pessoa citada, o nome dela é Febe. E hoje eu queria pensar com você, a partir dessa nota biográfica, dessa mulher chamada Febe, sobre o que é uma vida cristã, que de fato foi alcançada pela graça. Porque observe, a mesma graça que salva, ela transforma. E a vida triunfante, diferente do triunfalismo, do falso evangelho, é uma vida que glorifica a Deus. Paulo chega a dizer a Tito que a nossa vida, a maneira como vivemos, é um ornamento para a doutrina. As pessoas glorificam a Deus à medida que elas veem em nós o evangelho. E essa mulher, sobre a qual nós só sabemos uma notinha de 2 versos, em alguma medida ela é uma grande referência para nós. Antônio Vieira dizia que para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração é necessário o exemplo. E Febe é um exemplo poderoso, contundente, de uma vida cristã superlativa, abundante, triunfante. Bem, eu quero ler então os 2 primeiros versos da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim o texto: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Que Deus nos abençoe. O nome de Febe surge aqui e desaparece aqui. Tudo que nós sabemos sobre essa mulher está resumido nesses 2 versos do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Agora, de todos esses 26 nomes citados no capítulo 26, a pessoa a que Paulo dá mais destaque e a pessoa acerca da qual nós temos mais informações é essa mulher chamada Febe. E com ela nós vamos aprender, pelo menos aqui, para sermos didáticos, 4 marcas distintivas de um cristão cuja vida o evangelho triunfa, uma vida superlativa, uma vida de fato impactada pelo evangelho da graça. E a primeira coisa que se destaca na vida dela é a seguinte: ela era convertida, uma irmã em Cristo. Olha como Paulo começa o texto: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Na igreja contemporânea, nós costumamos nos dirigir uns aos outros de irmão, irmã, e às vezes isso acontece quase que inadvertidamente, sem reflexão. Deixa eu dizer uma coisa: a nossa filiação é um dos mais contundentes sinais da graça. Deus é nosso Pai, nós somos adotados na sua família, adotados por meio de Cristo, porque na verdade Deus só tem um Filho, Jesus Cristo, o unigênito, aquele que é da mesma natureza. Razão pela qual os antigos diziam que o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas pelo mérito do unigênito, pelo mérito de Cristo, fomos adotados à família. Razão pela qual é legítima essa linguagem: meu irmão, minha irmã, irmãos e irmãs. É curioso notar que quando Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para prender cristãos naquela cidade da Síria, quando ele é interceptado pelo soberano ressurreto, e ele é convertido ali pela graça, ele vai para a casa de um discípulo na rua direita, e quando Ananias é orientado a ir em busca de Saulo naquela casa, e depois de ser persuadido pelo Senhor, vai porque ele é um vaso escolhido por mim, quando Ananias entra naquela casa, a primeira palavra que Saulo ouve da boca de um cristão, depois da sua conversão, qual é a palavra? Irmão. Irmão Saulo. A primeira palavra que Paulo ouviu dos lábios de um cristão, depois da sua conversão, foi irmão. Então, é uma palavra rica, que não pode ser usada
com uma espécie de desprezo. A gente não gosta da pessoa, evita citar o nome, fala assim, irmãozinho aí, a irmãzinha. Somos irmãos, isso é maravilhoso. E Paulo chama essa mulher, por nome Febe, de irmã. Ela é irmã de Paulo, ela é nossa irmã, ela é irmã de todos os cristãos, porque ela tem o mesmo pai. E pelos mesmos méritos que nós somos filhos, ela também foi alcançada por essa graça. E qual o ponto aqui? Em algum momento da história dessa mulher, aconteceu o que também aconteceu com você. Ela ouviu o Evangelho, ela se rendeu à mensagem do Evangelho, ela foi regenerada, ela foi alcançada por essa maravilhosa e bendita graça. Ela foi encontrada pelo Evangelho. O nome Febe dá algum indicativo para a gente, por quê? Na mitologia grega, e olha que ela está na Acaia, ela está na Grécia, na região helenizada, onde havia uma leitura pagã da realidade. Ou seja, havia múltiplos deuses, múltiplos credos e altares. E possivelmente os pais dessa mulher deu este nome Febe, porque os pais, sendo pagãos, tinham leitura sobre a realidade própria dos pagãos. E o nome Febe, observe, Febe é um dos titãs, filhos de Urano e Gaia. A primeira deusa lua que os gregos conheciam chamava-se Febe, que significa radiante. Seu nome é emprestado ao seu neto, chamado Febo, mais conhecido como Apolo, Deus Sol. Então, Febe, Deus Lua, Apolo ou Febo, Deus Sol. Provavelmente ela era uma pagã, egressa dessa cultura paganizada, que servia a múltiplos deuses e deusas, razão pela qual recebe o seu nome dessa cultura idolátrica, mas em algum momento o nome dela não tem mais relação com a identidade dela, porque ela foi alcançada pelo Evangelho. E o teólogo Sproul vai dizer o seguinte: o nome Febe vem de uma deusa pagã. Na igreja primitiva, os cristãos que haviam recebido o nome de deidades pagãs mantiveram seus nomes após a conversão, porque a origem dos nomes já não tinham qualquer significado religioso ou teológico. Não havia ali o misticismo. Está vendo aí, seu nome é Febe, Deus Lua? Olha, melhor trocar o nome, porque tem uma carga espiritual, uma maldição hereditária. Não tem nada a ver. Recebeu esse nome numa época em que os pais pagãos deram a ela esse nome Febe, deusa Lua. Mas quando ela foi alcançada pela graça, o nome não tem nenhum efeito, nenhum poder sobre ela, porque agora ela pertence a Cristo, foi comprada pelo sangue de Cristo. E a vida dela foi completamente transformada. E a experiência dela, pelo que a gente vai observar, é uma experiência de autêntica conversão. De fato, ela passou pela experiência do novo nascimento. E o testemunho dela é muito parecido com o testemunho dos cristãos em Tessalônica. Vocês se lembram? Atos capítulo 17, a igreja de Tessalônica foi plantada em 3 sábados. Paulo pregando na sinagoga, depois os judeus não gostaram da mensagem dele, ele começou a pregar nas praças, um número expressivo de pessoas se converteu, judeus, mulheres distintas, gregos, enfim. E aí, Paulo depois escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, e ele vai dizer o que aconteceu com eles, que é muito similar ao que aconteceu com Febe e em alguma medida com nós todos. Olha o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 8, verso 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Agora está aqui a marca da conversão. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja aqui a mudança, o câmbio aqui. Eles viviam adorando os falsos deuses, eram idólatras por natureza, os tessalonicenses, mas um grupo deles, ouvindo o evangelho, abandonaram os ídolos e passaram a servir quem? O Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, o Criador, que se revelou ao povo judeu, que nos deu essa revelação preciosa com as Escrituras, e que nos revelou, que se revelou a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Febe, em alguma medida, também abandonou os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ela de fato era alguém convertida. E qual é a aplicação aqui para nós, aqui e agora? A verdadeira conversão muda a vida das pessoas.
E por que eu quero enfatizar isso? Porque observe, raciocine comigo. Existe uma coisa pior do que ser um resistente ao Evangelho. Existe algo pior do que declarar-se não cristão. Existe algo pior do que negar a autenticidade do Evangelho. É ser um falso cristão. É o auto-engano. E é impressionante a quantidade de pessoas que frequentam as igrejas que não passaram pela experiência do novo nascimento. Elas cantam o Evangelho, elas falam do Evangelho, elas até mesmo se emocionam em algum momento da liturgia, elas estão ambientadas na liturgia da igreja, elas estão familiarizadas com a linguagem cristã, mas quando você olha a vida, os frutos, continua a mesmíssima pessoa. Idólatras, que não necessariamente se curvam diante de um altar, diante de uma imagem tangível e palpável, mas tem múltiplos deuses e deusas roubando o lugar de Deus, a primazia de Deus no coração. Então qual é o ponto aqui? A conversão muda a vida das pessoas. Tem que haver um antes e um depois. É pelos frutos que se conhece uma árvore. E é impressionante a quantidade de pessoas que não demonstram frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. É impressionante. E é tão interessante que quando você olha a história da igreja, e a história da igreja é uma grande pedagoga para nós, você encontra inúmeros cristãos que depois de muito tempo na vida da igreja, que experimentou um novo nascimento. Inclusive líderes, pastores. O John Wesley, por exemplo, era um pregador, pastor ordenado pela igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, já tinha feito viagens missionárias, 13 viagens missionárias às colônias inglesas, no que no futuro seria os Estados Unidos, e só depois ele teve uma experiência de conversão. É impressionante, não é? Aparentemente você olhava, está lá um homem de Deus, um pregador, um missionário, mas não era convertido. Ele se converteu tendo uma experiência muito singular numa rua de Londres, quando um grupo de estudantes se reuniu para examinar a carta de Paulo aos Romanos, e eles começaram lendo o prefácio de Lutero à carta aos Romanos. Ele dizia: senti o meu coração estranhamente aquecido. Ele até anotou lá, 24 de maio de 1758. É impressionante. Abraham Kuyper, um pregador holandês, assumiu uma congregação, pregava todo domingo, e uma senhorinha na porta da igreja dizia assim: pastor, eu estou orando pela sua conversão. Pastor, eu estou orando pela sua conversão. E ele: tudo bem, se não ajudar, pelo menos não prejudica. Em algum momento, ele teve os olhos abertos e abraçou o Evangelho, um pregador. O que eu quero dizer com isso? A conversão muda a vida das pessoas. Deixa eu lhes contar uma história muito interessante. Uma história de um homem chamado Luiz Zamperini. Está aí uma imagem dele aí, vai aparecer aí. Bem, Luiz Zamperini, ele nasceu em 1917 e morreu em 2014, muito recentemente. Inclusive tem um filme, até dirigido pelaquela atriz Angelina Jolie. E eles vão lançar um outro filme agora, pela HBO, sobre a conversão dele. O filme não trata a conversão, o filme trata um episódio envolvendo ele na Segunda Guerra Mundial. Qual o ponto dele? Ele é italiano, de ascendência italiana. Os pais migram depois da Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos. Ele vai morar em Nova York, depois ele vai para a Califórnia. E na sua adolescência ele vive uma vida desregrada, sem limites, indisciplinado, começa a envolver algumas coisas erradas, pequenos furtos e tal. E o irmão mais velho fala assim: eu preciso ajudar o meu irmão. Ele não gostava de estudar e tal, estava dando muito trabalho, começou a beber. O irmão falou assim: olha, vamos praticar esporte. Vamos fazer alguma coisa para ocupar o tempo. E ele começou então a correr. E se destacou muito, porque ele tinha uma habilidade impressionante para correr. Era um velocista. E ele começou a ganhar prêmios, ganhou prêmios na Alemanha, e estava cotado para ser o atleta dos Estados Unidos, no 1.500 metros, nas Olimpíadas de Tóquio, em 1940, salvo engano. E o que aconteceu? Infelizmente, ele não pôde participar das Olimpíadas de Tóquio, porque em 1940 não houve Olimpíadas, porque eclodiu a Segunda Guerra Mundial em 1939. E então ele se apresentou para o exército e ele foi atuar como um militar no fronte na Segunda Guerra Mundial. E o avião no qual ele estava, ele passou a ser um piloto, foi bombardeado pela Força Aérea Japonesa, caiu no Pacífico, e eles ficaram 47 dias boiando no Oceano Pacífico. 2 de seus amigos morreram de desnutrição,
ele já estava num estado de completa inanição, e ele disse na sua autobiografia que pela primeira vez na sua vida, ele orou. Ele ergueu os olhos para os céus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor mesmo existe, eu oro para que o Senhor me resgate dessa situação. E ali, no estado deplorável, ele disse que logo depois que ele fez essa oração, começou a chover. Ele bebendo aquela água como se estivesse bebendo as águas da graça. Uma patrulha japonesa identificou a balsa, levaram eles capturados para o Japão, e ele foi duramente torturado de 1940 até o final da guerra. Duramente perseguido. O filme, O Invencível, trata um pouco da situação dele lá numa prisão, no campo de concentração japonês. Pois bem, termina a guerra, os Estados Unidos vence, há um acordo internacional, os prisioneiros vivos são libertados, ele volta para os Estados Unidos, se casa e vive uma vida miserável. Começa a beber, começa a usar drogas, o casamento dele vai de mal a pior. Só que a esposa dele se converteu. E a esposa começou a falar do evangelho para ele, falou assim: olha, isso aí é uma muleta, deixa eu resolver minha vida com Deus e tal. Até que ele aceita participar de um culto onde estava pregando um jovem pregador por nome Billy Graham. E ele, ouvindo o evangelho, aquele evangelho que procura, encontra e transforma, como nós vimos ontem, ele então entrega a sua vida a Cristo e se torna um pregador. Ele começa a ser um grande cooperador do ministério do pastor Billy Graham, e ele volta para o Japão, prega para as pessoas naquele campo de concentração, alguns prisioneiros e também para alguns militares que tinham abusado dele lá naquela prisão. E tem um pouco da história dele muito interessante. Pois bem, nas Olimpíadas de 1998, as Olimpíadas de Inverno no Japão, ele foi escolhido para carregar a tocha olímpica no Japão, já bem idoso. E perguntaram a ele sobre a conversão dele, ele disse isso aqui, ó: quando se recebe Cristo, tornamos-nos uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram. Em 2014, quando ele faleceu, quando a atriz foi lá, a produtora do filme dele foi lá visitá-lo no hospital, já estava bem debilitado, ele entregou para ela uma Bíblia e disse assim: não é apenas um livro. Isso aqui não é apenas um livro. Isso aqui é uma mensagem viva, que pode dar esperança na vida e na morte. Eu não estou triste pela minha enfermidade, muito menos estarei triste pela minha morte. Essa morte é um meio de graça para eu encontrar o meu Redentor. Ou seja, alguém transformado pelo Evangelho. E qual o ponto aqui? Nós precisamos do impacto do Evangelho na nossa vida. Ela tem que ser transformada. A graça que salva, ela transforma. O hino 46 do cantor cristão, um dos hinos que marcou profundamente a minha adolescência, esse hino diz assim: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. E a segunda estrofe, olha a vida consagrada. A graça que salva, transforma e consagra o salvo. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Portanto, essa pergunta é séria e tem implicações para a eternidade. Você é um salvo em Jesus Cristo? Sua vida foi transformada pelo Evangelho? Há frutos que evidenciam a sua salvação em Jesus Cristo? Evangelho não é moralidade, não é moralismo. Evangelho não é código, faça isso, não faça aquilo. Evangelho é um poder que transforma a nossa natureza. A narrativa de Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor disse assim: poder do testemunho, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Cristo está dizendo é o seguinte: que uma vida transformada pelo Evangelho, essa vida cheia da graça de Deus, ela glorifica o próprio Deus. As pessoas veem nós. E deixa eu dizer uma coisa: você não precisa colocar um outdoor, você não precisa colocar uma faixa de santarrão, ou usar de artifícios, subterfúgios, para apresentar-se melhor do que as pessoas. Quem anda com Deus, quem tem a sua vida transformada pela graça, exala o bom perfume de Cristo. A gente sabe quem anda com o Senhor e quem não sabe. Os frutos aparecem. E eu oro para que você seja um bom
discípulo de Cristo. Febe era uma autêntica convertida. Ela era de fato uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Segunda característica dessa mulher, ela era recomendada. E parece estranho isso, mas vocês vão entender. Uma irmã digna de confiança. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Naquele tempo, irmãos, a gente está falando do primeiro século da era cristã, mais do que hoje, as cartas de recomendação eram extremamente necessárias e eram comuns. A comunicação era limitada, não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, quando o indivíduo saía de uma localidade para outra, era necessário chegar naquela comunidade com uma recomendação de alguém que era também digna de confiança. Então, na comunidade cristã, observe, não havia uma rede hoteleira como nós temos hoje. Os cristãos, bem como as pessoas de linhas gerais, elas se hospedavam na casa de pessoas. Porque, digamos, a rede hoteleira daqueles dias, as casas de hospedagem, eram insalubres e eram, por vezes, imprópria para cristãos, porque via de regra estava conectado com rede de prostituição e coisas assim. Então, quando o cristão se deslocava de um lugar para outro, não buscava uma hospedaria, buscava a casa de uma pessoa. Então, a recomendação de alguém, olha, receba porque eu conheço, dava as recomendações, era extremamente comum e também necessária. E o que acontece? Para evitar abuso de charlatões e coisas assim, as pessoas tinham essas cartas de recomendação. E o que está acontecendo aqui? Paulo, o apóstolo de Cristo, está recomendando esta mulher por nome Febe. Ela está em direção a Roma, ou seja, ela está saindo da Grécia para a Itália, tendo o mais precioso documento da nossa fé, digamos assim, numa escala de densidade teológica, a carta aos Romanos, e ela está com uma carta de recomendação do apóstolo Paulo. E por que ela é recomendada? Observe, vai aparecer uma imagem aí, só para vocês terem uma ideia. Ela está em Corinto. Corinto era uma grande cidade da Acaia, da antiga Grécia ali. E coisa de 10 quilômetros do centro de Corinto, havia um porto onde ela morava, chamado Porto de Cencreia. Ok? Do outro lado do Istmo, que ali você tem 6 quilômetros entre o Mar Jônico e o Mar Egeu, havia um outro porto chamado Porto de Lecaion. E havia ali um trânsito intenso, um comércio próspero naquela região, razão pela qual havia uma comunidade expressiva de judeus ali. Um homem chamado Neander, muitos séculos antes de Cristo, ele empreendeu fazer um canal conectando esses dois mares aí, uma passagem. Não havia recursos para isso na época, ele foi impedido, mas ele criou um sistema em que o navio aportava em Cencreia, navios de pequeno porte, eles colocavam sobre um sistema que eles chamavam de ácolos, e um sistema de rodagem que o navio ia sendo transportado por terra, a mercadoria, até o outro lado. Com isso, eles evitavam fazer uma volta de 320 quilômetros. É melhor fazer 6 quilômetros do que 320 em alto mar. Então, eram duas cidades, na verdade, uma cidade só, Corinto, com esses dois portos, razão pela qual Corinto era chamada de a cidade dos dois portos. Então, nessa região, vivia Febe. Febe era de Cencreia, ela estava situada em Cencreia. Agora, tente imaginar, essa mulher daqui, da Acaia, da Grécia, está agora em direção à capital do império, na capital Roma. E ela recebe uma carta de recomendação para entregar aos cristãos. Paulo não conhecia a igreja de Roma nessa época. Paulo está recomendando aquela irmã, porque ela era digna da confiança do apóstolo Paulo. E qual o ponto aqui interessante para nós? Olha o que diz o John Murray, um escritor, um biblicista da igreja. Febe era uma mulher que realizara eminentes serviços à igreja, e a recomendação tinha de ser proporcional ao seu caráter e devoção. Pergunta, por que Paulo a recomendou? Era cristã, era convertida, alguém digna de confiança. Paulo não era um garoto, não era uma pessoa inexperiente, não era um ingênuo. Quando Paulo, na convivência, Paulo viveu 1 ano e 6 meses em Corinto, e possivelmente Febe se converteu debaixo do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, vendo o testemunho de vida daquela mulher, falou assim, essa mulher é crente, essa mulher é digna de confiança. Eu vou então recomendá-la à igreja em Roma, porque aquela mulher tinha uma coisa que os cristãos precisam desenvolver, dia a dia, caráter. O caráter dela era semelhante ao caráter de Cristo, alguém digno de confiança, era alguém fiel.
Havia nela honestidade, lealdade, firmeza de conduta e caráter. Olha, observe o que acontece. Isso é tão intenso, tão profundo, que Paulo entrega a ela a carta aos Romanos. Esse manuscrito que aparece aí é o mais antigo manuscrito que nós temos da carta aos Romanos, um extratozinho do 2º século. Agora tente imaginar isso um pouquinho, vamos raciocinar. A Bíblia não chegou para nós do céu com zíper e tudo. Foi um processo de coleção, de documentos, de formatação, de preservação, de cópias, enfim. Nesse momento, tente imaginar isso. Paulo escreve a carta aos Romanos. A carta está pronta, não há backup, perdeu. Ele pega esse documento, entrega nas mãos de uma mulher, Febe, recomenda e envia ela à capital do Império, Roma. E por que Paulo pregou a carta aos Romanos e entregou-a na mão de Febe e a recomendou a Roma? Porque ela era uma mulher confiável, era uma mulher de caráter, era uma mulher que nos inspira pela sua piedade e firmeza. Essa carta é tão profunda que Lutero disse o seguinte: esta carta é verdadeiramente a mais importante peça do Novo Testamento. É o evangelho mais puro, é de grande valor para um cristão, não somente memorizar palavra por palavra, mas também o ocupar-se com isso diariamente, como se fosse o pão diário da alma. E este documento foi entregue a Febe para que ela levasse à igreja em Roma. E aqui só um corte, uma breve digressão. A turma que diz que Paulo era machista, que Paulo não gostava de mulher, que era misógino, com essas bobagens. Paulo disse para os cristãos em Éfeso: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E agora ele pega o mais importante documento da igreja, a carta aos Romanos, de maior densidade teológica. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é o Monte Everest da Bíblia, o documento mais denso das Escrituras. E ele pega esse documento e entrega nas mãos de uma mulher. E por quê? Porque ela era crente, ela era piedosa, era confiável. E aqui nós aprendemos uma grande lição. A lição é essa: o caráter de uma pessoa abre ou fecha portas. No falso evangelho, carisma é mais importante que caráter. A performance tem mais valor que a piedade. Mas no evangelho o que é mais importante é o caráter parecido com Cristo, é a lealdade. O caráter fecha ou abre portas. E eu queria mostrar para vocês uma coisa positiva que nos encoraja a buscar ter um caráter semelhante ao de Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? O misticismo, que ainda há pouco foi exposto aqui na pregação do pastor Márcio, está tão impregnado na cultura evangélica brasileira, que alguns, eu digo alguns, sendo até generoso, que na verdade muitos, tentam persuadir as pessoas que vão conquistar, alcançar o Brasil para Cristo, a cidade para Jesus, colocando placas na entrada da cidade. A cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Alguns alugam um helicóptero, alugam um avião, um teco-teco desse, e passam na cidade jogando óleo, fazendo declaração, chutando no diabo. Essas bobagens que é misticismo. Misticismo. Como é, historicamente, que uma cidade é conquistada para o Evangelho? Quando cada cristão encarna o Evangelho. Quando cada cristão busca ser excelente no campo de sua atuação. Nós somos chamados para ser excelentes no que fazemos, não para nosso engrandecimento, mas para glorificar o nosso Senhor e mostrar ao mundo que o Evangelho não é simplesmente um passaporte para o céu. O Evangelho influencia todos os campos do saber, influencia todas as áreas da nossa vida, transforma o nosso caráter, e isso persuade as pessoas a verificar que o Evangelho é de fato não uma firula filosófica, não uma tese, não mais uma religião, mas o poder de Deus transformando as pessoas. E o caráter da igreja, o caráter dos cristãos precisa ser transformado. No seu trabalho, na sua escola, no seu lar, onde você estiver, você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Tem que ser alguém recomendável. Fulano é digno de confiança. Eu posso confiar. Porque é alguém testado e aprovado, um caráter acima dos demais. E olha só o que nós temos aqui em João, capítulo 2. Uma passagem triste, mas verdadeira. Estando ele, sobre Jesus esse texto, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o
os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essa é uma palavra dura, mas verdadeira. Algumas daquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus não eram dignas de confiança, porque Jesus conhecia a natureza delas, conhecia o caráter delas. Em algum momento ele disse: eu sei porque vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim porque viram sinais. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei ontem. E ele faz o duro discurso lá em João 6. Muitas pessoas que seguiam Jesus não eram confiáveis, não tinham sido transformadas pelo Evangelho, não tinham caráter, não tinham um caráter confiável. Febe era o oposto disso, era alguém de fato transformado pelo Evangelho. E Paulo diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe. E é interessante porque o texto vai prosseguir, ele vai dizer que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que ela de vós vier a precisar. Eu não apenas recomendo, eu quero dizer para vocês: recebam como convém receber a santos, e ajudem essa mulher em tudo que ela vier a precisar. Paulo pede aos cristãos de Roma que apoiem a Febe, porque ela era alguém confiável. O grande pregador da igreja, João Crisóstomo, disse assim: Paulo a recomendou, colocando assim lado a lado com a necessidade dessa bendita mulher, os seus atributos. Vejam quantas formas ele encontra para conferir-lhe dignidade. Paulo reconhecendo naquela mulher uma estatura espiritual legítima e verdadeira. Caráter abre ou fecha portas. Aquela senhora era crente, confiável, recomendável, e nós de alguma medida precisamos também buscar isso, porque a graça que salva é uma graça que transforma. Eu te pergunto: seu patrão confia em você? Você é alguém confiável? Seu cônjuge pode confiar em você? Seus pais podem confiar em você? Nós somos pessoas recomendáveis? Percebam, meus irmãos, o Evangelho tem que fazer a diferença na nossa vida, e não apenas parecer ser de fato, porque nós estamos sempre, como diziam os antigos, corandel, estamos sempre na presença de Deus. Paulo dizia lá na carta a Tito: vocês servos trabalhem para os senhores, não simplesmente porque estão na presença deles, mas como quem trabalhando para o Senhor. Estamos sempre na presença do Senhor, devemos ter essa mentalidade. E essas mulheres, tanto a Febe no texto bíblico, quanto a Elizabeth Everest, eram mulheres crentes, piedosas, dignas de confiança, e são para nós modelo de piedade. O Evangelho que salva, o Evangelho que transforma. Caminhando, era também servidora, uma mulher que servia. O texto diz: recomendamos a nossa irmã Febe, que está fazendo o que, gente? Servindo a igreja de Cencreia. E de todas as qualificações, das descrições que Paulo faz dessa mulher, para mim é a coisa mais especial aqui. Ela era uma servidora da igreja. E a palavra interessante que Paulo usa aqui, para servidora, ou servindo, é a palavra feminina para diácono. É a única vez que aparece no Novo Testamento. A palavra aqui é diaconisa. Nós vivemos na cultura da prestação de serviços, na cultura do cliente. Eu costumo dizer que nós temos hoje poucos membros na igreja, nós temos os clientes. Eles chegam no domingo, tomam seu assento, eles vão à igreja como vão ao cinema. Compraram o ticket, se assentam, ficam aguardando começar, olha o celular, passa um WhatsApp, bate um papo com um, bate um papo com o outro, aguarda o produto ser oferecido. Enquanto o produto está sendo oferecido, os cânticos estão sendo executados, o pastor está pregando, eles estão observando, estão anotando e dando suas notas. O ar-condicionado está muito frio, está muito quente, o som está muito alto, não está muito bom, o pastor pregou muito, pregou pouco, pregou bem, não pregou mal. Aí saem, e eles trocam de igreja hoje, esse fenômeno da troca de igreja, como se troca de roupa. Não há laços, é a morte da permanência, o amor líquido. As pessoas buscam a igreja para serem servidas e não para servir. E aqui você tem alguém alcançada pelo Evangelho, transformada pela graça, que está numa igreja pequena, uma igreja num porto em Cencreia, na região de Acaia, em Corinto. E como essa mulher está atuando?
O que ela está fazendo ali? Servindo. Como? Em todas as frentes possíveis. Ela sabe que a sua vocação é servir e ela está servindo. E essa mulher para nós é um exemplo, porque a nossa vocação não é ser servidos. A nossa vocação é servir. E o exemplo maior é o exemplo de Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Eu pergunto aos irmãos, é ou não é para nós um grande exemplo? Ela está servindo. E a construção do verbo denota uma ideia de constância, permanência. Ela continuamente servia a igreja. Para citar mais uma vez o John Murray, ele diz assim: os serviços prestados eram semelhantes aos realizados pelos diáconos. O ministério destes consistia em atos de misericórdia para com os pobres, os enfermos e desamparados. Essa é uma área em que as mulheres crentes, por igual modo, exercem suas funções e graças. Então ela estava ali servindo com seus dons, com seus talentos, com seu tempo, com aquilo que podia fazer para servir e abençoar a igreja. E a aplicação aqui é muito simples. A vida cristã é servir e não buscar benefícios. Se você está na igreja em busca de conforto, em busca de ser servido, em busca de alguém para fazer alguma coisa por você, simplesmente, você deve repensar o seu entendimento sobre o que é ser cristão. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é alguém que está dando frutos ou está na condição de esterilidade. E que naquela passagem, quando Jesus chega para aquela figueira, vai em busca de fruto e não haver, ele amaldiçoa, ele lança uma palavra muito forte. Inclusive, um dos grandes sermões do Spurgeon foi sobre isso, a figueira murcha. Deus espera que demos frutos. Eu não estou falando de atividade por atividade, ativismo. Corre para lá, corre para cá. Estou simplesmente dizendo o seguinte: procure o seu lugar na seara. Procure servir. Qual é o dom que Deus tem dado a você? Quais são os talentos que Ele tem dado a você? Busque o seu lugar de atuação. Aprenda a servir e abençoar. Uma marca distintiva de alguém alcançada pela graça, transformada pelo Evangelho, é que ela busca o seu lugar para servir ao Senhor com lealdade. Exaltino Gomes, saudoso pastor Exaltino, já falecido, ele escreveu um texto muito interessante certa vez. Ele disse o seguinte, uma crítica que ele fez muito construtiva: ser servo de Deus é fácil, sirvo a Deus e não os homens, diz o irmão ruim de relacionamento. Servo da igreja, a igreja é maior que nós e não somos seus donos, mas servos. Uma evidência de que somos servos de Deus é sermos encontrados servindo a sua igreja. E é impressionante como algumas pessoas querem se postar como senhores, quando na verdade na igreja de Cristo só há espaço para um Senhor. O crucificado e o ressurreto é o Senhor da igreja. Todos nós temos o privilégio de ser servos do Senhor e conservos uns dos outros. E isso é um sinal do Evangelho, isso é ter uma vida triunfante. E observe como a natureza adâmica conspira contra esse serviço. Certa vez um grupo de discípulos procurou Jesus e falou: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Já estavam disputando quem era maior, quem era menor. A mãe de um deles pediu: Senhor, peço uma coisa somente, na tua glória, coloca um filho meu na tua direita e um na esquerda. Olha só, a base do pistolão. E aí Jesus Cristo disse assim: não é assim no reino. No reino, quem quiser ser maior, que aprenda a servir. Os grandes são os servos. Aqueles que servem ao auditório de um olho só. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus conhece o coração dos homens. Deus sabe quem tem disposição para servir. E Deus sabe aqueles que simplesmente querem ter a primazia na vida da igreja. Eu quero te encorajar, meu irmão, seja um servo. Seja um servidor. Abençoe vidas. Bem, duas passagens para a gente concluir. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cada um sirva como? Com os dons que recebeu, com os talentos que recebeu. O grande problema nas igrejas hoje é que você tem a mão querendo fazer a função do pé, o pé querendo fazer a função da mão, e você tem uma confusão. Às vezes você tem aquelas funções de visibilidade, cantar e pregar, no contexto da liturgia, por exemplo. Mas todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Isso está muito claro na carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Então, aprendamos com Febe.
Onde está fulano? Onde está Beltrano? Onde está Ciclano? Servindo a segunda Igreja Batista de Aracaju. Está servindo, está abençoando, está procurando seu lugar no reino e também na esfera da criação. E por fim, serei mais breve nesse último ponto, ela era uma benfeitora, uma ajudadora. Olha o que Paulo vai dizer sobre essa mulher. Ele nunca disse isso sobre ninguém, disse apenas sobre ela. Porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Dá para pensar nisso? Protetora de Paulo. E o que significa essa palavra? A palavra protetora aqui pode significar benfeitora, ajudadora. Significa a palavra grega aqui, ajudar, auxiliar, assistir, sustentar alguém. Alguns sugerem que essa palavra, ela estava conectada a alguém rico, e que de alguma maneira prestava algum serviço jurídico. Observe, como o porto de Cencreia atraía gente de todas as partes do mundo por conta da sua indústria mercantil, da indústria naval, digamos assim, do comércio que havia naquela região, muitas pessoas que eram estrangeiras ali, e sobretudo os cristãos que vinham de fora, eles estavam descobertos juridicamente, vamos usar essa expressão. Febe possivelmente é uma viúva rica, de influência, ela se converte à fé cristã, e o que ela faz? Raciocina comigo, isso aqui é muito importante. Como é que eu posso servir a Deus? Eu tenho recursos, eu tenho influência, eu tenho dons, eu vou proteger as pessoas. E Paulo diz, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Ela usou os recursos dela, a influência dela, para dar respaldo àqueles cristãos em Cencreia. Ela está servindo com o que ela tem, com as habilidades e condições que ela tem. O Champlin sugere o seguinte, a palavra patrocinadora talvez dê a entender uma pessoa de considerável influência, riqueza e posição social. Febe havia utilizado seus recursos mentais e materiais a fim de servir a igreja cristã, que se esforçava por mendrar em diversas localidades, sobretudo em Cencreia. O John Stott vai adiante, evidente que Febe era uma mulher de posses, que usava a sua riqueza para apoiar a igreja e também o apóstolo Paulo. Que honra, irmãos, que honra. Usar seus dons, seus talentos, seus recursos para abençoar a igreja, para abençoar os cristãos. Qual é a aplicação para nós aqui? A vocação cristã é abençoar vidas. A vocação cristã é abençoar vidas. Eu tive alguns anos atrás nos Estados Unidos, numa igreja em Orlando, e nós tivemos uma reunião com um homem que fundou uma organização nos Estados Unidos. Ele foi um dos diretores da Disney. Ele foi convertido pelo Evangelho e agora ele está aposentado já nas suas funções lá. E nessa conversa com a gente, ele disse umas coisas bem interessantes. Ele disse, olha, Deus me alcançou pela sua graça, eu sou profundamente agradecido. Eu comecei a pensar e a orar, Senhor, como eu posso ser útil no teu reino? E ele falou assim, Deus me deu 3 coisas que poucas pessoas têm. Recursos financeiros, de fato ele era um homem com muito dinheiro. Influência, era um homem que sentava para jantar com senadores dos Estados Unidos. E um homem um empreendedor, um homem visionário, um homem do business, do negócio. E o que esse camarada começou a fazer? Ele começou a se associar com organizações, até que ele criou uma própria organização, Visão Global, para plantar igrejas em regiões, sobretudo na região asiática. E ele usou os recursos dele, os talentos dele, a influência dele para promover o evangelho. Só em Orlando ele construiu algumas igrejas naquela região, para trabalhar sobretudo com imigrantes que lá estavam. Então você vê alguém com influência, recursos, buscando servir e abençoar. Na igreja hoje, o que nós temos assistido? Uma cultura de oferecer a sobra. Por que as igrejas históricas avançam tão pouco? Porque nós temos uma membresia que aceitou, ainda que não verbalize isso, a cultura de oferecer a sobra. Falta-nos visão, falta-nos o coração na obra, falta-nos colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino, falta dispor nossos bens para que a igreja possa avançar. E nós temos a caricatura desses falsários que por aí estão, enriquecendo-se às custas do evangelho. Eles, em algum momento, sofrerão o juízo de Deus, porque estão mercadejando a palavra. Mas igrejas sérias, como é o caso, por exemplo, de uma igreja batista, que tem uma tradição, que tem uma história, nós precisamos abrir os nossos olhos para investir o nosso tempo, nossos recursos, para que o reino possa expandir.
Algumas semanas atrás eu estava pregando em Santa Catarina. Nós temos lá 99 igrejas batistas em Santa Catarina, o estado inteiro. Mais da metade tem menos de 50 membros. É o estado menos alcançado proporcionalmente. E por que isso? Entre outras coisas, porque falta visão, investimento, qualificação dos obreiros, e tudo isso precisamos abrir os olhos e, tal como Febe, ser protetora de muitos, abençoar com aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero encerrar contando a história para você de Celina Shirley, essa condessa aí, a condessa de Huntington. Essa mulher nasce no século século XVIII, agosto do século XVIII, 1707. Ela casada com um conde, por ser da aristocracia, uma mulher rica, próspera. Depois de um tempo, o marido dela vem a falecer, se torna viúva. Ela tem uma experiência de conversão, ela era um membro da igreja, nominal, mas tem uma experiência de conversão, e ela se torna agora uma, tal como Febe, protetora do movimento metodista. Ela é chamada de rainha do metodismo inglês. Ela tinha posse, ela falou assim: como é que eu posso ajudar? Ela patrocinou vários estudantes de teologia, ela ajudava, pelo menos uns 40 foram formados pela assistência dela. Ela fundou, observe, 74 capelas construídas com recursos dela. E essa mulher investiu grandemente na obra. Ela patrocinou as viagens missionárias de John Wesley. Ela patrocinou as obras de música do Charles Wesley, as campanhas evangelísticas do George Whitefield, porque essa mulher tinha um entendimento. Ela tinha uma saúde frágil, embora tenha vivido bastante, ela tinha uma saúde frágil, e ela entendeu o seguinte: o Senhor me alcançou pela sua graça, sou a Ele devedora. Deus, na sua providência, me deu recursos e eu quero investir esses recursos na obra dele. E quando ela faleceu, no seu leito de morte, ela disse algo que deve ser o epitáfio de um crente no seu leito de morte: meu labor está concluído, nada mais tenho a fazer senão ir para a casa de meu pai. Já parou para pensar nisso? Se alguém lhe dissesse: hoje é o seu último dia, você poderia dizer essas palavras? Meu labor está concluído, o que Deus me deu para fazer, eu já fiz, já posso ir para a casa do meu pai. Sabe por que a igreja avança pouco? Porque os crentes enterraram o seu coração aqui e agora. Eles não têm a visão da eternidade. É o secularismo dominando mentes e corações. Deus diz uma coisa para você: o melhor e o maior investimento, como disse o Senhor Jesus Cristo, é investir no reino, onde os ladrões não podem cobiçar e roubar, onde a traça não pode ferrujar. Reino de Deus. E Febe era uma protetora, no sentido de que ela usou seus recursos e suas qualificações para abençoar e proteger uma geração inteira de cristãos. Eu quero recomendar aos irmãos: sejam úteis na obra de Deus, porque a vida é curta, breve e incerta. Haverá um dia, uma hora e um momento que você vai cruzar pelos portões da eternidade e não vai precisar levar para lá, nem poderá escritura, diploma. Você vai levar tão somente os frutos da graça de Deus em você e através de você. Vamos encerrar lendo 2 versos. Eu quero que você fique em pé para ler comigo. 2 versos, um em Gálatas e um em Provérbios. Palavra de Deus para nós aqui, meus irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E agora eu quero que você leia comigo Provérbios 4:18, sobre essa jornada de santificação, essa obra da graça em nossas vidas. Vamos ler? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que a sua vida seja assim, que cada vez mais você seja parecido com Cristo, que Febe seja para nós um exemplo dessa graça que triunfa em nós e produz frutos que glorificam a Deus. Amém, gente?